Fala galera, bom dia. Canal Bets e Tips na área novamente. Passando para deixar os palpites desse domingão, dia 21 de maio, 21 de 5. Domingo que temos uma grade boa, alguns jogos bem interessantes que a gente pôde fazer as análises. Então temos muitos palpites bons para vocês. Antes de mais nada, como já é costume nosso aqui do canal, quero agradecer as pessoas novas que estão chegando. Espero que curtam o nosso conteúdo. Agradecer também aquelas pessoas que sempre nos acompanham diariamente, estão aqui assistindo todos os nossos vídeos. E dizer que isso nos dá motivação para estudar cada vez mais e fazer todas as análises com bastante cuidado e com bastante carinho. E como já é habitual nosso também, vamos aos resumos. Sexta-feira, dia 19, foi espetacular. Deixamos 13 palpites, erramos só um. No jogo da Dinamarca, que não bateu o over, faltou um golzinho do Horsens e Silkeborg para bater o nosso over 1,5. E se tivesse batido, nós tínhamos gabaritado 100%, mas tudo bem, foi um aproveitamento ainda assim espetacular, quase 100%. E com esse aproveitamento bom também nos ajudou no bilhete. Cravamos o bilhete pelo terceiro dia seguido. Estamos na busca do recorde, que são 8 dias seguidos cravando o bilhete. Espero que a nossa sequência continue. Espero que venha o quarto logo. Darmstadt já ganhou logo no primeiro tempo. O Estudiantes também teve um jogo, apesar de um placar magro, um jogo controlado desde o início do jogo. Então foi relativamente tranquilo também. Nos grupos do Telegram também tivemos um dia bom. Se eu não me engano, deixamos 4 bilhetes no grupo Gold, cravamos 3. 3 entradas ao vivo, cravamos 2, inclusive uma com pagamento duplo que eu postei, com green tanto no gol quanto no escanteio. Eu tô gravando esse vídeo no sábado, logicamente, e no sábado já amanhecemos com o bilhete da noite cravado também. Já cravamos a primeira entrada ao vivo. E para quem tiver interesse, os links dos grupos do Telegram estão fixados no primeiro comentário desse vídeo. Também tenho o meu número pessoal de WhatsApp, caso alguém tenha algumas dúvidas. Estou à disposição para resolver qualquer tipo de dúvida. E eu também gostaria de lembrá-los que não são recomendações de apostas, são análises com base em estatísticas, em que nós postamos eventos com alta probabilidade de acontecer. Se vocês se sentirem confortáveis e concordarem com nossos palpites, montem seus bilhetes, fiquem à vontade para usá-los da maneira que acharem melhor. Mas sem mais delongas, vamos aos palpites desse domingão, dia 21 de 5. Iniciando a grade do dia, segunda divisão de Portugal, Estrela Amadora recebe o Nacional, logo às 7 horas da manhã. Estrela Amadora é o terceiro colocado do campeonato, os dois primeiros têm acesso direto à primeira divisão, o terceiro ainda joga um playoff. Está 6 pontos atrás do Farense, que é o segundo, mas tem um jogo a menos, então essa diferença pode diminuir para 3 pontos. É um jogo extremamente importante para o Estrela Amadora. Já o Nacional é o 15º colocado, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Nacional também precisa dos pontos, mas é um time consideravelmente mais fraco. O Estrela Amadora nos últimos 10 jogos em casa só perdeu 1. O Nacional dos últimos 10 jogos fora de casa ganhou apenas 2. Esse jogo tem uma tendência de vitória para o time da casa, até pela necessidade da vitória para tentar conseguir um acesso direto. E as odds ainda nos dão a segurança do empate, aqui nós vamos de casa empate anula. Às 8 horas da manhã, na Escócia, o Hibernia recebe o Rangers. Na Escócia, Rangers e Celtic patrolam todo mundo. Aqui eu também gosto de uma entrada simples de vitória para o time visitante, no caso Rangers. Para quem quer arriscar um pouquinho mais também cabe o over 2,5. Mas a odd do over 1,5 tá boa para compor um bilhete. O Rangers bateu over 1,5 em 91% dos jogos do campeonato. Bateu over 2,5 71% dos jogos. Então aqui nós vamos de over 1,5. Às 9h30, agora pela Premier League, o West Ham recebe o Leeds. Uma briga na parte de baixo da tabela. O West Ham está em 15º. Nos últimos jogos o time conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento. Aqui o empate já garante na primeira divisão. No entanto, o Leeds é o 18º, é o primeiro clube na zona de rebaixamento. Tem 31 pontos, atrás de Everton e Nottingham Forest. Precisa desesperadamente da vitória. O West Ham é um time que se comporta bem defensivamente. Inclusive vimos isso no meio da semana na semifinal da Conference League, onde suportou pressão do AZ Alkmaar o jogo inteiro e ainda ganhou o jogo no final no contra-ataque. Aqui eu acredito que o jogo tenha contornos semelhantes. O Leeds precisa do resultado, é uma equipe que vai ter que partir para cima. O West Ham vai ter espaço para trabalhar, é um time melhor, que é um jogo que eu não gosto muito de trabalhar no mercado de gols, porque como o West Ham, o empate já garante na primeira divisão, pode ser um time que jogue mais fechadinho nesse jogo. Então aqui eu prefiro operar com algo a favor do time da casa, e como as odds nos permitem, nós vamos de dupla chance para o time da casa. Às 9h30 pelo campeonato da Áustria, o Austria Klagenfurt recebe o Austria Viena. As duas equipes brigam por vagas nas competições europeias, no caso Europa League e Conference League, já que a vaga para a Champions League está meio distante já. São duas equipes com média de gols muito altas em seus jogos. O Klagenfurt tem uma média de 3,29 por jogo, o Austria Viena de 3,41.
Nos últimos 10 jogos, o Klagenfurt bateu o over 1,5 em 9 deles, o over 2,5 em 7 deles. Já o Áustria Viena bateu o over 1,5 em todos os 10 jogos, bateu o over 2,5 nos últimos 9. São times que marcam bastante gols, também tomam bastante gols. Então aqui a gente tem uma tendência de jogo para gols. Aqui eu gosto também de uma entrada de over 2,5 para quem quer arriscar um pouquinho mais. Nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Também às 9h30, chegando na Holanda, campeonato holandês, o Ajax recebe o Trash. Aqui faltam 2 rodadas para terminar o campeonato. O Ajax está em terceiro, 5 pontos atrás do PSV. E são apenas 2 vagas para a Champions League. Então a situação do Ajax é complicada, vai ter que se contentar com a Europa League. E ainda assim a vaga não está garantida, visto que o time está apenas 2 pontos à frente do AZ Alkmaar. Então o Ajax precisa da vitória. O Utrecht está em 7º colocado, até está bem classificado. Só que a diferença dos times grandes para os times médios da Holanda é muito grande. Aqui temos forte tendência de vitória para o time da casa. É um jogo bom para operar no mercado de gols. No entanto, o over 1,5 está pagando muito pouco. Aqui teríamos que arriscar no over 2,5. Também é uma entrada boa. Mas aqui nós vamos operar com vitória simples do time da casa. Aqui casa vence. Às 10 horas, voltando à Premier League, o Brighton recebe o Southampton. O Southampton já está matematicamente rebaixado, enquanto que o Brighton está extremamente interessado nesse jogo. O time está extremamente vivo na disputa por vaga nas competições europeias, principalmente com a derrota do Tottenham nessa rodada. Uma vitória do Brighton já garante uma vaga na Europa League. Seria histórico uma primeira classificação do time para uma competição europeia. Então deve enfrentar um time desmotivado, o Southampton já está rebaixado, enquanto que o Brighton está completamente na situação contrária. O time vem jogando bem, tem uma transição para o ataque muito bem feita, um time muito bem treinado. Aqui a tendência é que o time vá para cima desde o início do jogo. Aqui não tem outra alternativa a não ser uma vitória do time da casa. Aqui casa vence. 10 horas, campeonato da Suécia, o Malmo recebe o Häcken. O Malmo é o líder do campeonato, são 8 jogos, 8 vitórias, só tomou 4 gols. O Häcken até está bem colocado, é o 3º lugar do campeonato. No entanto, a sequência do Malmo é muito boa, não tem como não considerar isso. Um time que ganhou todos os seus jogos no campeonato. E as odds ainda nos permitem jogar com empate. Aqui para quem quer arriscar um pouquinho, eu acredito que a vitória simples do time da casa seja uma boa entrada. Tá com uma boa cotação, até acredito que eu vá fazer essa entrada de vitória simples pro time da casa. Mas aqui para compor um bilhete, nós vamos de casa empate anula. Às 10 horas, Campeonato da República Tcheca, o Jablonec recebe o Brno. O Campeonato da República Tcheca tem se caracterizado por entregar muito over 1,5 para nós. Toda rodada tem 1, 2. Ambos os times têm média acima de 3 gols por jogo. Os dois têm a impressionante marca de 94% de over 1,5 em seus jogos no campeonato. Os dois também bateram over 1,5 em 9 dos últimos 10 jogos, tendência de jogo para gols. Aqui para quem quer arriscar um pouquinho mais, cabe o over 2,5 também. Nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Às 10h30 na Alemanha, o mais 0,5 recebe o Stuttgart. O mais 0,5 tem uma remota chance de chegar à Conference League, enquanto que o Stuttgart luta desesperadamente para fugir da zona de rebaixamento. É um jogo que interessa aos dois e só a vitória interessa para os dois times. Ambos os times bateram over 1,5 em 88% dos jogos do campeonato, isso é um número muito bom, muito alto. O mais 0,5 bateu over 1,5 em 9 dos seus últimos 10 jogos, o Stuttgart em 8 dos seus últimos 10 jogos. O mais ainda bateu over 2,5 nos seus últimos 4 jogos, que é a tendência de jogo para gols. Os dois times precisam dos pontos. O empate não serve para nenhuma das duas equipes, então naturalmente já seria um jogo para gols, ainda mais com a situação do campeonato. Aqui nós vamos de over 1,5. Meio-dia, 12 horas, Premier League, Manchester City recebe o Chelsea. Aqui pode ser o jogo do título, dependendo do resultado do jogo do Arsenal. O Chelsea faz uma campanha muito ruim no inglês esse ano, contratou muita gente, o time não encaixou ainda. Já o City vem redondinho, goleou o Real no meio da semana, vai para a final da Champions League. Que dá para operar no mercado de gols, o over 1,5 tá pagando muito pouco, eu acho até que cabe um 2,5, mas aqui não vamos simplificar, não tem mistério, vamos de casa vence. 12 horas, campeonato austríaco, o Red Bull Salzburg, que é o líder, recebe o Sturm Graz, que é o vice-líder. Temos uma diferença de 3 pontos entre os dois times, deve ser um jogo bom, um jogo duro. As duas equipes são ofensivas, principalmente Salzburg. Os dois times marcaram gols em 9 dos últimos 10 jogos. Salzburg bateu um over 1,5 em 8 dos últimos 10, já o Sturm Graz bateu em todos os seus 10 últimos jogos. Aqui eu também gosto de uma entrada de algo a favor para o time da casa, no caso empate anula. Nós vamos operar no mercado de gols, aqui nós vamos de over 1,5. 13h30, Campeonato Espanhol, o Valência recebe o Real Madrid. O Valência está naquele desespero, na luta frenética para fugir de perto da zona de rebaixamento. Já o Real Madrid está naquele clima de final de festa, não tem mais obrigação nenhuma no Espanhol, o Barcelona já é campeão. A única briga restante seria para garantir um vice-campeonato, mas também não sei se isso interessa muito ao Real Madrid. Vem de eliminação na Champions League, tomou uma goleada do City. Tenho dúvidas a respeito da motivação do Real para esse jogo, enquanto que o Valência entra completamente pilhado.
Mas por mais desmotivado que o time do Real Madrid possa entrar no jogo, ainda é um time muito perigoso, tem muito bons jogadores. Valência vai jogar a vida tentando marcar pontos, que acredito num jogo de alguns gols. Não acredito em 4, 5 gols, mas acredito num jogo de gols. Acredito que o over 1,5 possa bater. Nos últimos 10 jogos, as duas equipes bateram over 1,5 em 9 deles. Então nós vamos de over 1,5. Às 13h30, Campeonato da Bélgica, o Genk recebe o Union Saint-Gilloise. Aqui é briga por título, o Union está em segundo colocado, o Genk está em terceiro. Ambos ainda têm possibilidade de título. Apenas a vitória interessa para os dois times. Os dois times têm média acima de 3 gols por jogo no campeonato, são equipes ofensivas. O futebol belga tem se caracterizado por ser um campeonato muito ofensivo, com bastante gols, batendo muito over. O Genk marcou em 8 das últimas 10 partidas, tomou gol nas 10. Já o Saint-Gilloise marcou em 9, tomou gol em 9 também. As duas bateram over 1,5 em todos os seus últimos 10 jogos. Aqui eu gosto de uma entrada para quem quer arriscar um pouquinho mais, de over 2,5. Nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Às 15h45, chegando na França, campeonato francês, o Auxerre recebe o PSG. O Auxerre é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o PSG, se ganhar esse jogo, é matematicamente o campeão francês. Aqui o PSG deve vencer esse jogo, é um time muito mais forte. Gosto de uma entrada simples a favor do time do PSG. Mas como as odds não estão tão atraentes assim, a gente resolveu entrar no mercado de gols. Aqui cabe o over 2,5 também. Nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Às 16 horas, Campeonato Brasileiro, clássico, Flamengo recebe o Corinthians. Um jogo de times em situações muito diferentes. O Flamengo parece que encontrou seu futebol, jogou muito bem contra o Fluminense no meio da semana. Já o Corinthians vem empilhando derrotas. O Luxemburgo não se acertou ainda. Aqui eu gosto de algo a favor do time da casa. Eu acredito numa vitória simples do Flamengo. É uma boa entrada. Mas é um jogo que é bom de operar no mercado de gols também. O Flamengo vem batendo o over constantemente. Bateu over 1,5 em todos os seus últimos 10 jogos. Os jogos do Corinthians costumam ser jogos com poucos gols. Aqui eu gosto de uma entrada de under também. Mas eu acredito que também não tá escape uma goleada do Flamengo, visto as situações das duas equipes. Então aqui temos várias possibilidades. Acredito que as duas melhores sejam uma vitória simples do Flamengo. E nós vamos de over 1,5, que tá pagando legal também. Às 16h15, Campeonato da Islândia, Valur Reykjavik enfrenta o Keflavik. É um campeonato que sai muitos gols, mas a gente opera pouco porque as odds são muito baixas. Aqui o time da casa é mais forte, é o segundo colocado, enfrenta o 11º, que aí no caso é o penúltimo. Estatisticamente, a entrada de vitória simples para o time da casa também é uma boa aposta. O time da casa tem uma média de mais de 4 gols por jogo, isso é um absurdo. Tem uma média impressionante de 3,29 gols feitos por jogo. Aqui cabe uma entrada de vitória simples para o time da casa, nós vamos operar no mercado de gols, nós vamos de over 2,5. Às 16h30, clássico em Portugal, o Sporting recebe Benfica. As duas equipes têm média de gols por volta de 3 por partida. O Benfica é o líder, se ganhar o jogo confirma o título. Faltam apenas 2 rodadas para o fim do campeonato. O Sporting é o quarto, está atrás do Braga e ainda sonha com a vaga na Champions League, que são os 3 primeiros, então precisa também da vitória. É clássico, mas deve ser um jogo aberto. Até não acredito num jogo de 4, 5 gols, mas acredito que o over 1,5 deve bater. Nenhuma das duas equipes deve ficar contente com o empate. Se alguém tomar o gol também deve correr atrás, porque não deve aceitar a derrota, logicamente. Aqui nós vamos de over 1,5. E encerrando a grade do dia, Campeonato Argentino, às 20h30, o River Plate recebe o Platense. O River Plate é o líder do campeonato, já com 5 pontos de folga, enquanto que o Platense é o 16º. O River Plate vem de 8 vitórias consecutivas em casa, já o Platense vem de 3 derrotas consecutivas fora, não marcou nenhum gol, que é uma tendência clara de vitória para o time da casa. Para quem quer arriscar um pouco mais, dá para tentar por uma vitória do River Plate já no primeiro tempo. Aqui não tem muito mistério, aqui nós vamos de casa vence. Esse domingão nós temos também um jogaço, Campeonato Brasileiro, Clássico Grenal. Aqui é complicado de fazer uma entrada pré-live, a não ser no número de cartões, que teoricamente vai ser alto. Ainda mais com os padrões de arbitragem brasileiro, que dão cartão por qualquer coisa. Mas é um jogo que nós vamos deixar para operar em live no Telegram. E aproveitando a oportunidade, os links dos nossos canais do Telegram estão fixados no primeiro comentário desse vídeo. Tem meu WhatsApp também, caso alguém tenha alguma dúvida. Caso haja interesse, serão todos bem-vindos. E no bilhete pronto do dia, nós temos uma dupla combinada entre vitória simples do Manchester City contra o Chelsea e um over 1,5 no jogo do Flamengo e Corinthians, pagando 1,60. E por hoje era isso, desejo um ótimo domingão a todos vocês. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente, deixando os palpites da segunda. Para quem for apostar, desejo boa sorte para todos nós no caso, né? Se curtiram o conteúdo, peço o like de vocês, não custa nada e ajuda o canal. Para quem ainda não nos segue, também, se puder dar o follow, nos ajuda bastante. Deixar um abraço para todos vocês. Até mais. Valeu!